Como é que tá a imagem? Tá bem focado? Tá legal? E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e eu estou aqui para falar com vocês sobre as Crônicas de Olan, Luz e Sombras. Pessoal, esse livro aqui é do L.L. Wurlitzer e ele é da Tolkien Publicações. Para quem não sabe, a Tolkien Publicações é um selo editorial de literatura fantástica da editora Fiel. Então é uma editora aí de linha cristã, reformada, que a gente já conhece, mas existe esse selo editorial visando literatura fantástica. Para quem não sabe, as Crônicas de Olan é uma literatura fantástica, tal como outras literaturas fantásticas bem conhecidas como Crônicas de Gelo e Fogo, ou Senhor dos Anéis, ou Crônicas de Nárnia. A diferença é que L.L. Wurlitzer, aqui ele se baseia em uma cultura hebraica. Isso é algo interessante e é um diferencial, porque o que nós estamos acostumados de literatura fantástica geralmente é muito parecido, cheio de elfos, cheio de anões. Nada contra elfos e anões são lindos, mas agora nós temos algo diferente, algo novo, algo inovador, cultura hebraica, ok? Para quem não sabe, L.L. Wurlitzer, ele é doutor em literatura e para quem sabe, ele é o Leandro Antônio de Lima, pastor presbiteriano, teólogo, que escreveu Razão da Esperança, uma teologia sistemática para iniciantes. Alguns outros livros também, mas esse ganha destaque para mim. Ele adotou esse nome Wurlitzer, da avó dele, para fazer uma distinção dos livros de literatura fantástica para os livros de teologia. Aí você pensa, é um pastor presbiteriano escrevendo literatura. Pois é, só que não é um livro de teologia, é um livro de literatura mesmo. É um livro de literatura fantástica, é um livro com narrativa, é um livro que conta uma história. Porém, não sendo um livro de teologia, é claro que, por ser um teólogo que está escrevendo, ele não deixa de ter um teor religioso. E isso é algo muito interessante pela forma que o Leandro Lima apresenta aqui neste livro. Então, sobre esse tom religioso, nós podemos ver alguns links, algumas coisas que tem tudo a ver, sabe? Que quem conhece já percebe logo. Por exemplo, a tecnologia que é usada pelo povo aqui neste livro, relacionado com a imagem de Deus, né? A imagem de Deus no homem. Nós vemos, por exemplo, algumas coisas relacionadas com o conceito de fé e ainda o dilema de responsabilidade humana e soberania de Deus, também é apresentado aqui em alguns diálogos e até alguns dilemas éticos também. Então é bem interessante para o leitor perceber esse tipo de coisa em como a narrativa é apresentada. Então, as Crônicas de Olan, Luz e Sombras é o volume 1, é o início de uma trilogia. Então nesse volume nós somos apresentados, é uma introdução ao mundo de Olan. Então muita coisa nós ainda estamos descobrindo, como são os personagens principais, as características deles, como são as paisagens, né, as cidades e os costumes e tudo mais. Então a forma que o Leandro Lima apresenta isso é bem natural, sendo a partir da perspectiva dos personagens mesmo. Então não fica aquela coisa muito maçante, olha só como essa árvore tem um caule bem torto e marrom e cheio de caspa e bicho e alta e com folhas verdes. Não, ele vai mostrar da perspectiva do personagem. Então, olha como é alto, dá para subir e fazer aquela coisa. Ou então, quando eu passasse por aqui, eu não ia nem ser percebido. Coisa desse tipo do olhar do personagem. Então, torna algo bem natural e simples. Não é demasiadamente detalhado. Neste livro, nós vemos o início de uma grande trama que há de ser desenvolvida em toda a trilogia. Nós somos apresentados a vários povos que existem no mundo de Olan, alguns demônios, alguns guerreiros, alguns gigantes, e existe um acordo que foi quebrado, por causa de um guerreiro movido por vingança, e isso trouxe um grande problema, podendo ser um grande estopim para uma guerra que poderia acabar com a esperança de muita gente. Então, essa é a grande chamada do livro. Bom, agora eu vou falar de alguns aspectos que são um pouco mais específicos e eu sei que tem aquelas pessoas que não gostam de saber nada da história, quer descobrir tudo na hora. Então, se você é desse tipo de pessoa que acha que qualquer coisinha pode ser um spoiler, eu recomendo que você pule o vídeo para esse tempo aqui, tá aparecendo aí na tela quais são os minutos onde eu paro de falar isso. Então você pode ir para esse minuto aqui do vídeo, se você não quiser ver, beleza? Não pulou? Então é porque você quer saber. Vamos lá. No início do livro nós somos apresentados a Enosh. Enosh é um lapidador de pedras Shohan, ok? Vamos lá, por que Shohan, né? Pedras Shohan é um tipo de pedra específica que na verdade é o que constrói toda a magia do livro. Não é bem magia, são como tecnologia. As pedras Shohan são usadas para iluminar um ambiente, são usadas para gravar certos fatos
tipo uma câmera, ou são usadas também para comunicação, se você quiser falar com uma pessoa que está muito distante de você. É quase como um smartphone, ok? Você faz ligação, você manda SMS, você tem GPS, você tira foto. É tipo o smartphone de uma época distante. Funcionando até como brinquedo de realidade virtual. Então tem tudo a ver com o smartphone, né? É smartphone demais a pedra Chohan. E Enoch é um lapidador. Por quê? Porque essas pedras, elas têm determinadas características, potencialidades e capacidades de acordo com a lapidação que elas recebem. Existem pedras diferentes também, ok? Pedra amarela, pedra branca, pedra vermelha, mas existe a forma que é lapidada. Então Enoch é o cara que faz isso. Ele faz isso na cidadezinha de Avilá e ele estava em sua casa e ele sabia que algo muito ruim estava para acontecer. Ben não estava lá. Quem é Ben? Ben é o chamado guardião de livros, é um aprendiz de lapidador. Ele era tipo criado pelo Enoch e ele estava juntamente com Ben armazenando informações de livros nas pedras Chohan. Olha só que coisa, até isso as pedras Chohan faziam, que poderiam ser acessadas depois em questão de segundos. Mas Ben tinha dado uma saída e assim, ele estava sem internet, estava sem 3G, né, na pedra Chohan dele. Enoch tentou fazer a comunicação, meio que não deu certo. E aí algo muito ruim aconteceu. O que foi de ruim? Caramba, um incêndio, velho. Quando o Ben chegou em casa, a casa dele não era mais casa, era só cinzas. Não, assim, ainda era casa, mas era uma casa muito destruída. Houve um incêndio. E o que aconteceu? Bom, ele não sabia direito, mas ele foi lá, ele queria encontrar Enoch e Enoch não estava lá. Tan, tan, tan. Onde estava Enoch? Enoch morreu, Enoch foi assassinado, Enoch não estava lá. O que aconteceu com Enoch? Enoch deixou então um enigma para Ben em uma pedra Chohan. No que ele viu a pedra Chohan, ele falou: rapaz, essa pedra Chohan tá aqui, não é à toa, pera aí. E quando ele acessou aquela pedra Chohan, ele conseguiu ver o enigma que Enoch havia deixado ali. E então ele descobre o que ele ia precisar fazer e o que aconteceu com Enoch também. Então, através desse enigma, ele conseguiu perceber que ele precisaria ir para Olamir. Olamir é tipo uma capital do mundo de Olam. Então ele foi junto com seus amigos Adin e Leaná. É um caminho de muitas dificuldades, de povos diferentes que ele iria encontrar ali. Poderia até acontecer perigos de pessoas pegarem ele no meio do caminho. Então, tudo isso ele poderia correr o risco, mas ele precisava chegar até Olamir. E olha só, ele chega lá. É muito louco para ele chegar, mas ele chega. E o doido é que quando ele descobre um enigma de fato, qual é a coisa que fez ele chegar até Olamir, ele vê que ali não é a solução para todos os problemas do mundo de Olam, mas na verdade, apenas o começo. Tan, tan, tan. Mas aí eu não vou dar continuidade porque eu acho que aí já é falar muito spoiler, spoiler, spoiler e spoiler não, né? Já lhe adverte. Sinopse do livro 2 tem spoiler do livro 1. A forma que os capítulos são apresentados são muito legais e há muita ação também, coisa muito contagiante que te deixa bastante preso ali na narrativa. Existe muita variação de cenários diferentes também e assim, isso me dificulta um pouco. Na verdade, assim, eu particularmente tenho dificuldade com isso, então por causa disso foi uma leitura que, digamos assim, foi necessário que eu me prendesse a ela com uma certa constância. Eu não podia deixar de ler por um tempo e fosse retomar a leitura bem depois, porque eu poderia acabar perdendo os fatos, então é necessário ler continuamente, mesmo que um pouco, enfim. Mas isso é mais uma dificuldade minha mesmo, mas de qualquer forma, mesmo havendo essa dificuldade, é uma leitura muito gostosa de se fazer. Eu diria que As Crônicas de Olam é uma literatura jovem adulto. E eu digo isso porque, apesar de haver muita ação, e tem mesmo ação assim... tal, bem animada. Tá, puxa, quase quebrei meu óculos. Existem algumas coisas bem complexas, alguns enigmas, alguns dilemas éticos, muitos diálogos até um pouco longos. Eu não sei se essas coisas seriam tão interessantes para um adolescente, mas de qualquer forma, sendo a literatura fantástica e muito bem construída, vale muito a pena se você tiver com coragem. Vai lá, meu filho, ó, mete bronca. E galera, esse é apenas o começo, esse é o volume 1, Crônicas de Olam, Luz e Sombras. Foi lançado ano passado o volume 2, que é Mundo e Submundo, e será lançado este ano o volume 3, que se não mudou o nome, será Morte e Ressurreição. Todos aguardando muito esse lançamento. Se você quiser mais informações sobre Olam, se você quiser ler o primeiro capítulo, se você quiser conhecer mais, você pode acessar cronicasdeolam.com.br. Algo bem interessante nesse livro é que ele vem um mapa aqui para você se situar um pouco onde os personagens estão caminhando. É bem legal, à medida que eu vou lendo o livro, eu dou uma olhadinha no mapa para ver onde é que eles estão agora e tal. E no final tem um glossário com algumas palavras hebraicas, porque Latash, Giborim, Melek, Ben,
Chohan e algumas outras palavras que aparecem no livro. Você tem aqui o significado delas no final. Vale muito a pena você ir lá, dar uma olhada e conhecer um pouco mais do que está sendo contado, né? Essa edição da Tolkien Publicações está muito bonita, galera. A capa tá bonita, o mapa tá bonito, o acabamento tá muito bonito, tá de qualidade. Esse livro já foi lançado anteriormente em uma outra edição, os 2 primeiros volumes. Está sendo lançado os 2 volumes agora pela Tolkien Publicações e tem algumas diferenças. Eu tenho os 2 volumes da edição antiga e os 2 volumes da nova edição. Se você quiser ver um comparativo, comente aí embaixo o que você acha e aí eu posso fazer um vídeo mostrando mais de perto, talvez. Que coisa esquisita. Mas é isso, galera. As Crônicas de Olam, vale a pena você conhecer a trilogia e se deleitar nessa literatura. E por ser uma literatura construída em uma bela narrativa, sendo um autor cristão, ele consegue mostrar para nós como que aspectos religiosos têm tudo a ver com a nossa vida comum, como isso influencia em como nós tomamos decisões, como nós interpretamos certos fatos, como nós nos relacionamos com as pessoas. E isso dentro do mundo de Olam é muito interessante.